Deus. A palavra do Senhor que fala: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Amém, igreja? Versículo 1. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tem obras. A gente está cheio de ver essas coisas aí. Muitos dizem que tem fé, mas não sabem a maioria das vezes nem o que é. Diz que tem, não sabe. Diz que crê, não crê. Porque para saber, crer que Deus existe, a gente pode até falar da boca para fora. Agora, sentir no coração e sentir Deus falar com a gente é para poucos. É para quem necessita, é para quem procura e para quem dá o lugar. Como a gente sabe, a gente estiver na caminhada pesada, né? O fardo não é maneiro não, a cruz não é maneira não. Mas a gente segue, a gente chora, a gente algumas vezes ri, chora mais do que ri, né? Porque o peso é grande. Mas Jesus está com a gente, então a gente segue, não tem para onde a gente correr. Pois a gente vê a maldade hoje tem aumentado bastante. Como se fala, né? Como a gente já vê que é o começo das dores, não há por que a gente abandonar o barco. Não há por que a gente largar Jesus. Amém, igreja? Amém. Porventura a fé pode salvá-lo? Muitos acham que a fé é quem nos salva. Não adianta a gente ter fé, como fala na palavra, e não ter obra. Mais fácil é ser salvo pela obra. Porque quem tem obra, quem faz a obra, é quem tem amor. Dizer que tem fé, a gente tem que mostrar fé. Oh, glória. E a gente mostra a fé através da obra. Muitos não entendem. Pensam que a obra é estar à frente de uma igreja. Igreja é igreja. Fazer obra é diferente. Oh, glória. Como fala lá em Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, Jesus fala que quando chegar no dia do juízo final, estará de um lado as ovelhas, do outro lado os bodes. Há muitos, não fala aqui da igreja que congregamos, mas sim fora a gente está cansado de ver o pessoal que se passa por ovelha e sendo bode. Como assim sendo bode? Na palavra de Tiago, capítulo 2, onde fala de fé e obra. Diz que tem fé, mas não mostra. Diz ser crente, como diz o pastor Gustavo. Diz que é crente, se veste como crente, anda com os crentes, mas não é crente. Não é crente porque tem obra. Fala lá ainda em Mateus, Jesus dizendo que
Estive nu e me vestisse. Estive com fome, me desse de comer. Estive sede e me desse de beber. Estive preso e me visitaste. Estive doente e me visitaste também. E os que estavam diante de Jesus perguntam: como, Senhor? Perguntarão, né? Isso é no dia do juízo. Perguntarão: como? Que te vimos com fome e te demos de comer. E Jesus responde: quando fizeste pelos pequeninos. Hoje, a gente se entristece nessa parte, pois muitos, em vez de ajudar o caído, ele termina de sacrificar. Só que sacrificar tipo não chega nem próximo, mas lhe apunhala pelas costas através das redes sociais. Porque hoje tudo é esse tipo de coisa. Quando é uma indiretinha no Face, é nos stories do Face, é nos status do WhatsApp, é queimando seu nome com seus próximos, com seus amigos, para saber, e vai saber, e tem a certeza que vai chegar até você. Faz só na maldade. Certa vez, essa parte é isso que eu estou falando, né, no dia de hoje. Certa vez, uma pessoa, eu também não, na época não era da igreja, mas certa vez alguém falou uma palavra de maldição contra um dos meus, e já tem bastante tempo, mais de quase 20 anos. E a palavra de maldição que eu digo, praga na época, né? Quando a gente não é da caminhada, a gente chama praga. Só que sabemos que praga hoje é outra coisa, né? E falou. E essa palavra de maldição que foi lançada não caiu não. Aconteceu. E quem lançou viu. Que desejou. Eu digo que desejou porque quando você lança uma palavra dessa e acontece, desejou de todo o coração. Mesmo que seja por mal, que foi por mal. Aconteceu. E um pouco tempo depois, essa pessoa estava em casa e tinha uns filhos e não tinha nada para jantar. Onde eu estou querendo chegar? Na parte da obra, de uma pessoa que não conhecia o que era obra, também não conhecia o que era fé. Mas quem tem a obra já traz desde sempre, porque carrega no coração. E na casa de alguém tinha a janta já pronta, uma comida, macarrão, cuscuz e aquela carninha de gado do sol. E essa pessoa poderia ter feito o quê? Guardado a maldição que aconteceu dentro do coração e ter simplesmente deixado aquele povo na situação que estava e fez diferente, fez a obra. Hoje eu carrego com orgulho em dizer isso, porque não é todos que faz. Muitos dizem ter, mas não mostra, porque não faz. E essa pessoa pegou, juntou as panelas, está aqui, fulano, para você se alimentar e alimentar os seus. Juntou tudo, deixou sem nada. Ficou sem a janta
E arrumou outra maneira de jantar, mas primeiramente fez a obra, encheu a barriga daqueles. O que era para ser uma maldição, carregar com raiva, com ódio, virou em bênção. Abençoou aquele pessoal. Fez diferente, como a gente tem que fazer diferente hoje. Poderia ter se tornado algo pior, porque quando a gente vê um caído que a gente não levanta, quando for na frente a gente vai cair também. E se a gente não tiver plantado antes, a gente não vai colher também não. Vai colher sim, se não levantar aquele caído quando você teve a oportunidade. Você vai estar caído e também não vão te levantar. Pois aqui se faz, aqui se paga. E como está escrito lá em Mateus, no dia do juízo, esses que podem ajudar e não ajudam, porque já ajudaria muito se não atrapalhasse. Como um vídeo que minha esposa fez, que quem não puder ajudar, também não atrapalhe não. Não mate não. Glória. E quando for chegar nesse dia do juízo final, esses que não faz a obra, dizem que tem e não faz, Jesus vai falar simplesmente assim para eles: afasta-se de mim, que eu não te conheço. Aleluia. É complicado a gente até pregar assim. Porque às vezes diz, não é da carne, não é da carne. A gente tem que falar dentro da palavra, que é para essas pessoas mudar, para quando chegar naquele dia, o céu não se abrir e a pessoa ir para o inferno. Aleluia. Porque a gente que estamos na obra, a gente que somos filhos, servos do Senhor, a gente não quer que ninguém se perda. Se possível fosse, a gente não queria perder ninguém. Sim, que todos fossem para a morada celestial. Amém, igreja? Amém. Oh, glória. Versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Faz bem. Também os demônios creem e estremecem. Como eu já vi falar várias vezes, até o inimigo é crente, pois quem mais sabe que Deus existe é ele, pois ele tentou tomar o lugar do Altíssimo, como todos sabem. Mas a gente somos crentes sim, mas a gente tem que ser, como o pastor Gustavo fala sempre, diferente. A gente não tem que ser só dentro da igreja não. A gente tem que ser na igreja, tem que ser no trabalho, tem que ser aonde a gente passar, a gente tem que ser. A gente tem que ser e fazer, mostrar que somos, falar de quem Deus é. Aleluia. Pois é muito fácil a gente só frequentar a igreja, casa a igreja e carregar o título de cristão, sendo só por isso daí. Como eu estava conversando com o Diácono Adriano ontem, eu sonhava muito em ter um carro, era quase sonho, quase uma obsessão. Mas eu falei para ele ontem que isso já não me convém. Como minha esposa fala sempre, o que a gente quer um dia fazer diferente é termos condições para fazer a obra. Aleluia. Como a gente, se aparecer e a gente
tiver condição, a gente faz. Não é a gente querer ter só para si. A gente tem que ter e dividir. Se puder abençoar, a gente vai abençoar. Agora, amaldiçoar jamais. A gente tem que dar o melhor da gente, porque Deus deu o melhor dele para nos salvar. Se a gente for olhar na palavra do Senhor, e até assistindo os filmes mesmo que são baseados na palavra do Senhor, para a gente sermos os verdadeiros cristãos, basta pouco. O que a gente passa não é nem um pouco do que Jesus sofreu. Quem aguentava carregar uma cruz daquela? E como fala no louvor, o que era pesado não era o madeiro, não era a cruz, era o que estava dentro da cruz, os pecados. Você ser apregado. Se a gente for observar isso, ainda que não haja amor no nosso coração, mas cria. Porque é doloroso. É doloroso a gente ver isso daí e a gente ver as pessoas fazendo diferente. Em vez de ajudar, querer sacrificar os servos do Senhor. Eu fico muito maravilhado, não carnalmente, mas espiritualmente. As poucas das vezes que eu já pude fazer por alguém, pois é uma alegria que dura sempre. Aleluia. Não é da carne, da carne é passageiro, é rápido. Quando é da carne, às vezes a gente até finge, dá um sorriso fingido. Mas quando é espiritualmente, não, a gente pula de alegria. Glória. Eu quero um dia poder fazer assim. Fazer para quem? Para o ser humano? Não. Para Jesus. Para que quando chegar aquele dia, que eu esteja do lado das ovelhas. E Jesus olhar para mim, e creio que para os demais que se encontram, e dizer: Filho bendito, e não dizer: apartai-vos de mim. Ah, mas muitos pensam que o que está aqui acaba. Só existirá essa vida. Carnalmente, talvez, porque os mistérios de Deus só Ele quem sabe. Mas espiritualmente, nós temos a certeza que não é só essa. E quando a gente for, que a gente venhamos a subir e não a viver em tormento eternamente. Cabe cada um querer que seja assim. Mas para isso, como estamos nesse título de hoje, que tem a obra. Que tem a obra. Essa semana eu estava fazendo um serviço com a minha esposa em casa, na galeria, que está entupida. E quando eu tirei o cano que está entupido, eu falei para ela assim: olha só o mau cheiro que está aqui. Isso aqui é alimento. É o alimento que a gente se alimenta. E por causa disso daqui, tem gente que quer me humilhar por causa disso daqui.
Porque o alimento, se você colocou ele na boca, acabou, já era. Para outra pessoa não serve. Se ele passar de um dia para o outro e estragou, também não serve. Dinheiro, eu digo assim, quem é rico, quem tem dinheiro e quiser ser mais do que os outros, tudo bem, eu aceito. Agora, um pobre, lascado, querer ser mais do que os outros, aí eu não aceito. Eu estou na posição de diácono da casa do Senhor, como eu sou hoje. Aleluia. E vim ainda com essas gracinhas. Deus me perdoe, mas dentro da sabedoria, às vezes ainda a gente tem que dar uma rebatida. Porque é inaceitável a gente conhecer a vida de alguém e aquele alguém querer passar por cima da gente, a gente sabendo que não é ninguém, que não é nada. Lá em Provérbios fala, há muitos que se fazem de rico e nada têm. E eu creio que a segunda parte somos nós. Se fazemos de pobre e tudo temos, que é quem? Aleluia. Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Se você tem Jesus, acabou. Eu digo assim sempre. Os crentes, eles passam prova. Vivem em deserto. Mas se não tiver Jesus na vida, é pesada a palavra, mas eu digo, se enfoca logo. A gente estando na presença já é duro, com Cristo. Se for passar por certas provas, que nem nós passa, apontamentos, disse que nem o pastor fala, somos vendidos direto. Às vezes acontecem coisas e a gente está sendo acusado sem nem... Se não tiver Jesus na vida, não aguenta. É verdade. Quer logo matar, virar do avesso, virar a pessoa do avesso. Ela com palco, né? Quando não sente a própria vida. Mas quem tem Jesus é diferente. É verdade. Como foi a obra de Moisés, como fala aqui no capítulo 21. Porventura o nosso... Moisés não, Abraão, perdão, igreja. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelo quê? Pelas obras. Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Hoje, o povo quer nos humilhar por tão pouco. E Abraão Deus pediu Isaque a Abraão. E ele dá. Deus testou a obra junto com a fé de Abraão. A gente vê que o amor de Deus é tão grande por nós. Porque se a gente for comparar, que alguém diga assim, que o próprio Deus até diga assim, dá teu filho para salvar a vida de fulano ou de cicrano, jamais você vai querer aceitar. E já de Deus deu o único filho de mão beijada para morrer por mim e por você. E tantas pessoas que se fazem de cego, que esses são os piores cegos, Glória a Deus. que não vê o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, Aleluia. para querer pisar, maltratar, chutar e humilhar aqueles que servem a Ele. Amém, igreja? Por hoje vai ser só até aqui. Queriam 40 minutos de palavra aí, mas para quem está engateando,
Hein? Aleluia. Desde já eu já quero agradecer minha oportunidade em nome de Jesus. E a palavra que eu deixo para essa noite. Se você puder ajudar, ajude. Não vai chutar nem maltratar não, porque o mundo gira. Hoje a gente está por baixo, amanhã a gente está por cima, e o dono de tudo está por cima todo dia. Amém, igreja? Desde já eu agradeço minha oportunidade em nome de Jesus.